Um fazendeiro rico, sua esposa e seus 2 filhos foram achados mortos por tiros hoje em sua casa. Eles foram assassinados por tiro de espingarda a queima-roupa, depois de terem sido amordaçados e amarrados. A partir do interesse por essa pequena nota publicada pelo New York Times, que falava sobre um assassinato, Truman Capote teve a ideia que revolucionaria para sempre a história do jornalismo literário. Truman Capote foi um escritor, roteirista e dramaturgo norte-americano, o pioneiro do jornalismo literário. Truman Stretford Parsons nasceu em Nova Orleans, nos Estados Unidos, no dia 30 de setembro de 1924. Filho de pais separados, viveu parte de sua infância na casa de parentes, no Alabama. Após sua mãe se casar novamente com o industrial cubano Joseph Garcia Capote, Truman adotou o sobrenome do padrasto e mudou-se para Nova York. Estudou na Trinity School e na St. John's Academy. Truman Capote começou sua carreira em 1940 como colunista social da revista The New York. Foi um escritor versátil e produziu muitos textos de qualidade, em vários gêneros. Mas sua grande obra, elaborada durante 6 anos de uma minuciosa pesquisa, foi o romance Cold Blood, A Sangue Frio, em 1966. A obra entregou a ele a fama internacional. Nela, ele reconstitui o assassinato de uma família no Kansas, de forma documental. O livro revolucionou a literatura, criando o gênero jornalístico literário, e se tornou um best-seller. Rucombe era uma cidade pacata, no interior do Kansas, nos Estados Unidos, onde ninguém tinha sequer o hábito de trancar a porta, até o ano de 1959. Em novembro daquele ano, uma família foi brutalmente assassinada dentro de casa. A tragédia quebrou para sempre a ingenuidade e a pureza daquela comunidade. Truman Capote inicia o livro com uma descrição geográfica da região de Hong Kong, nos introduzindo ao local com seu estilo descritivo e carismático. Logo depois, começa a nos apresentar alguns cidadãos do interior do Kansas, com destaque a Herb Clutter, o chefe da família que no mesmo dia seria assassinado. E após isso tudo, acontece uma quebra. O escritor aposta na ironia ao comparar os hábitos predador e presa, nos introduzindo a Hickok e Smith. O autor aposta na linguagem criativa. O livro é narrado em terceira pessoa de forma não linear, possuindo muitos jogos de flashback, voltando em um pensamento anterior, assim como uma memória, o que contribui na criação de um forte envolvimento e suspense em todo o primeiro capítulo, além de um senso de iminência devastador, como se a qualquer momento essa família que estamos criando relações pudesse morrer, e morre. Os Clutters eram uma família conhecida e respeitada na cidade, os últimos que qualquer conhecido esperaria encontrar mortos. Capote descreve com minúcias o perfil dos 4 assassinatos. Herb Clutter, 48 anos, fazendeiro bem-sucedido, homem religioso e querido pela comunidade. Sua esposa, Bonnie Fox, 45 anos, mãe de 4 filhos, passava por momentos de depressão. Nancy, a queridinha da cidade, sonhava em entrar na universidade para estudar artes. E Kenyon, o caçula da família, mais quieto e passava boa parte do tempo no porão da casa, fazendo trabalhos com marcenaria. Todos os 4 amarrados e mortos a tiros na madrugada do dia 15 de novembro de 1959, em sua própria casa. A narração de Capote insere o leitor dentro de 2 mundos, ao mesmo tempo. O da família, nos apresentando aos 4 membros ainda em vida e seus relacionamentos uns com os outros e com terceiros, e o outro, o mundo de Dick e Perry, que procuram uma maneira de ganhar dinheiro fácil e acabam se deparando com os Clutters. Todos os pormenores de suas vidas são retratados no livro, de maneira a aproximar o leitor das vítimas. Tal aprofundamento é feito também com os assassinos. Capote foi a fundo na busca do passado dos criminosos, além de conversar com ambos durante os 5 anos passados no corredor da morte, após a condenação até o cumprimento da pena. Dick Hickok e Perry Smith se conheceram na prisão onde ambos cumpriam pena por crimes anteriores. O colega de cela de Hickok era um antigo trabalhador da fazenda de Herb e contava histórias sobre como a família mantinha um cofre com muito dinheiro dentro da casa. Fantasiando com a possibilidade de ficar rico e começar uma nova vida no México, Hickok, quando se encontrou em liberdade, contatou o ex-colega de cela, Perry Smith, para contar-lhe sobre o plano. Smith aceitou e juntos foram de carro até a propriedade dos Clutters. Chegaram lá no dia 14 de novembro, mas passaram um tempo no carro decidindo qual seria o plano.
Finalmente entraram na casa, já era de madrugada e todos estavam dormindo. Acordaram toda a família para então achar o desejado cofre. Após descobrir que não havia nada além de um par de binóculos, um rádio portátil e $42, os criminosos amarraram as vítimas a fim de procurar algum dinheiro espalhado pela casa. Sem sucesso e com medo de serem identificados, assassinaram com um tiro as 4 pessoas. Hickok e Smith foram presos em Las Vegas em 30 de dezembro de 1959. Ambos confessaram a participação nas mortes e foram levados de volta para o Kansas para o julgamento, que durou de 22 a 29 de março de 1960. Mesmo com uma tentativa de alegar insanidade no momento da atrocidade, o júri considerou os réus culpados e os condenou à morte obrigatória para um crime brutal na época. Hickok e Smith foram executados por enforcamento na penitenciária estadual do Kansas, em 14 de abril de 1965. Mas por que assassinar a família Clutter, se os 2 criminosos só conseguiram roubar $40? Então o que realmente aconteceu naquela temida noite? Até Truman Capote responder essa complexa pergunta, passamos por diversos pontos de vista no decorrer do texto, e você só irá descobrir se ler a sangue frio. Trabalhando para a revista The New York, Capote convida sua amiga de infância e também escritora Harper Lee, a autora de O Sol é para Todos, a qual não recebeu crédito pela ajuda na obra, para ir à cidadezinha de Hong Kong investigar sobre os assassinatos. Capote passou um bom tempo entrevistando os habitantes do local, amigos das vítimas, investigadores do KBI, Kansas Bureau of Investigation, responsáveis pelo caso, e posteriormente tendo conversas informais com os assassinos. O escritor na época já tinha um status de celebridade devido à publicação do livro Bonequinha de Luxo. Depois de 6 anos trabalhando no livro sobre o assassinato no Kansas, rendeu a ele cerca de 8.000 páginas de anotações. O carismático escritor norte-americano finalmente lançou A Sangue Frio. A obra inicialmente foi publicada em 4 capítulos nas páginas do The New York, em 1965, compilada em um livro em um ano depois, e foi uma das mais profundas investigações acerca da psique humana. A forma de apuração de Capote sempre foi bastante questionada, isso porque o livro foi escrito sem ele anotar ou gravar qualquer informação das entrevistas. Confiava em sua memória para recontar cenas e diálogos. Até que ponto o trabalho de Truman foi ético e justo com os personagens reais da obra? Questiona-se se a romantização realizada na obra foi adequada. O embelezamento de uma história triste e violenta traz um tom inadequado para a morte de 4 indivíduos. Para além desse fator, emerge como uma dúvida a parcialidade de Capote ao escrever seu livro. Rumores afirmam a existência de um caso amoroso entre o autor e um dos assassinos, o Perry Smith, como é apontado no próprio pós-fácil do livro. É possível que isso tenha ocorrido. Desse modo, a parcialidade de Truman se torna evidente. Ao longo da narrativa, quando mostra cartas, histórias e relatos dos criminosos, Capote proporciona muito mais conteúdo de Smith do que de Hickok. Além, é claro, de demonstrar empatia por Smith, apelando para seu possível distúrbio mental, diversas vezes citado no texto. O livro teve 2 adaptações cinematográficas. Um filme de 1967 chamado In Cold Blood, que vai narrar o percurso dos assassinos, e o outro um filme biográfico de 2005 chamado Capote, que acompanha a trajetória do escritor ao longo do processo de apuração e escrita do livro, que deu a Philip Hoffman o título de melhor ator no Oscar de 2006. Também houve uma adaptação para a HQ chamada Capote em Kansas. Em 2012, peças foram disponibilizadas para compra em um leilão virtual. Os pertences eram do falecido investigador policial Harold Ney, que liderou as investigações do caso Clutter. Durante os anos de 1960, Ney guardou em sua casa documentos relacionados ao crime, anotações próprias, arquivos criminais, cartas trocadas entre ele e Capote, além da primeira edição de A Sangue Frio, assinada pelo escritor e pelo elenco do primeiro filme sobre o livro, cujo lance inicial era de $5.000. Nenhum desses itens havia ido a público até 2012. Mas no meio disso tudo houve uma polêmica: as fotos da cena do crime.
Imagens dos 4 assassinados constavam no lote colocado originalmente no leilão. Porém, após um pedido formal da equipe de investigação do Kansas, o site decidiu devolver as fotos para a polícia. A Sangue Frio fez história na literatura americana e no jornalismo mundial, por ter feito essa mistura improvável entre romance e reportagem.